Não virou a câmera. Vamos ver se a Natália aparece. Oi, gente. Estou aqui esperando a Nath para a gente começar a live sobre Paris é uma festa, mas mesmo quem não está fazendo essa leitura, pode ficar aí, viu? Que acho que vocês vão curtir. Vamos ver se a Nath chega para ela começar a participar. Oi, 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 saudades, prima! Ah, vinho. Toda vez que eu apareço assim, vai ter vinho. Oi, Bel. Peraí. A Nath apareceu. Oi, Mal. Tá aguardando, a Nath vai entrar. Ah! Olá, tudo Oi! bem? Como tudo? E você, Tudo como bem, vai? tudo bem. Prontas para Como é que tá mais aí? uma semana Está em de quarentena? esse fim de semana eu tô com aquela vibe assim de quem tomou um balde de água fria, né? Porque é Ah, confinamento total, tudo fechado. Dá uma tristeza enorme, né? Mas é isso aí, vamos encarar. ai, Nath, nossa, agora que eu tô voltando assim à realidade, né? Porque eu tava em São Paulo, então eu não tava abraçando todo mundo, beijando, não tava nem preocupada. É, Mas aqui agora, agora o negócio ficou feio, assim, feio no sentido de eu continuo assim andando pelas ruas, tento não ficar, não ser capturada pelo pânico, não, mas ficou feio no sentido de que tudo foi fechado, né? Então a cidade fica uhum, vazia, né? Enfim, é, agora não tem mais para onde imagino, correr. E é agora é em verdade. casa com criança, né? Que não vai para E escola. lendo, verdade. E cadê Essa sua parte é dura. princesinha? Tá dormindo? Tá dormindo, tá dormindo. Ah, então, e aí, como foi essa semana, as leituras? Foi ótimo, assim. Essa semana eu tentei não avançar muito, porque na semana passada eu tinha lido umas coisas a mais. E essa semana eu tentei me Hum, segurar para ir no direitinho como a gente combinou. sim, E porque flui muito bem, né? flui, flui, flui. É impressionante, né? É impressionante o quanto de. Eu vou mostrar meu livro aqui, a quantidade de coisa que eu botei de post-it aqui, tá vendo? Ah, que maravilha! Eu comecei a meta dessa semana lendo no Kindle, né? Porque Uhum. minha mala já estava muito pesada. Aí eu falei, não, eu vou continuar a leitura no Claro, e-book claro, mesmo. claro, Aí não claro. marquei quase nada. Mas aí eu cheguei e hoje que eu finalizei, acredita? É, não, eu também. Teve um capítulo que, na verdade, eu li na sequência. Eu não me dei conta, eu fui lendo na sequência normal do livro, né? E depois, quando você postou os Uhum. capítulos em português, eu vi que é diferente a edição francesa da edição em português. Sério? É. Então, A ordem? a ordem é diferente. É. Olha isso. Então, Eu ia até é, comentar que assim é interessante porque o único fio condutor do livro é a questão da escrita, né? isso. Se não tivesse essa questão da escrita, a gente poderia ler como contos, porque Isso, são bem, não interfere na não leitura interfere, exatamente. a ordem, E, né? e na minha edição, no prefácio, um dos prefácios é escrito pelo neto dele, que chama Sean Hemingway, e ele Que conta que legal! é bem legal. Depois eu posso até, de repente, como é um prefácio pequenininho, tiro umas fotos e Uhum. mando para vocês, para quem lê em francês, quem Ai, tiver manda. interesse, Eu porque é não legal. sei, mas eu sou metida. Quem sabe? E aí ele E eu perguntei lá no grupo, eu vou perguntar para fala. quem tá aqui online, né, sobre a edição da em português,
se alguém está lendo pela edição da editora Record, porque essa daqui da Bertrand não tem pós-fácil. E eu Uhum. fiquei curiosa, né? Fui ler aquela resenha da revista Pós-Fácil também, né? E o Lucas falava algumas informações sobre o pós-fácil dessa edição. E aí eu vou acabar comprando, se ninguém tirar foto para mim, porque eu fiquei Qual é muito o da Record? É curiosa sobre. aquele. Não O da sei, eu Record é vou aquele procurar a que. capa. Que tem um que é o que eu tenho no Brasil, que foi quando eu li pela primeira vez, que é o Arco do Triunfo na capa. Uma capa meio colorida, assim, com o Arco do Triunfo. Eu não sei de qual Hum, editora é esse. Esse é o que eu tenho. Mas é eu diferente vou do de olhar. vocês. É. Sim. Essa daqui parece ser uma edição nova, mas sinceramente eu não É. gostei, porque até comentei, né, o motivo lá no grupo. O prefácio é muito pequeno, é só um texto do próprio Hemingway e não tem pós-fácio, não tem nota de referência, nota de rodapé, nada. E eu senti Aham. falta mesmo, sabe? Aham. E aí o que o Lucas falou lá no artigo, não sei se deu para você ler, que ele Aham. falou assim, que lá o Hemingway fala que seguiu todos os 110 passos que ele criou para a escrita, né? E Aham. aí eu estou curiosa para saber que passos são esses, porque ele citou alguns, né? A questão da simplicidade na hora de escrever, clareza, manter o texto o mais limpo possível, sem expressões rebuscadas, mas eu estou bem curiosa para saber que Você cento e ser dez passos são verdadeiro, esses. né? Ser Ser verdadeiro e tal. verdadeiro, sim. É Mas isso. realmente é isso que acontece com o livro, né? Eu queria começar falando assim de cada capítulo. O que que você acha? E aí Pode você ser, pode pode ser. ir interrompendo. Pode ser. Só Oi, para terminar a Paula. história Oi, gente. do neto Vocês dele. podem ir comentando também, que eu vou tentar não deixar passar o que vocês Não, comentarem aí. vamos respondendo. Mas só para terminar a história do neto dele, ele diz no Conta! prefácio que a última mulher do Remy, a quarta mulher dele, se eu não me engano, ela altera a ordem dos capítulos. Ela dá uma mexida depois do Hemingway já morto, né? Inclusive o título Paris é uma festa, é uma ideia dela. Ele não tinha título ainda. Nossa! Ele ainda não tinha título, ele estava Caramba! pensando, tinha vários nomes. Ele ainda não tinha pensado num título definitivamente. Acho que o Paris era uma festa, era um dos títulos. Mas quem escolhe é a ex-mulher. É a ex-mulher, não, é a última mulher dele. E ela também dá uma alterada, ela tira umas coisas que ela não acha legal ter no livro. Então, o Neto, nessa última edição, que é em francês, ele tenta ser o mais fiel possível às indicações que o Hemingway tinha dado, as últimas antes dele morrer, né? Então, aqui no meu livro, a ordem está diferente do de vocês. Então, por isso que eu acabei lendo Uhum. umas coisas errado. E depois, hoje, eu fui olhar direitinho. E tinha um capítulo lá no final, que é aquele. É aquele. Em que ele tá no closerie de Lilá e ele começa a discutir com alguém, senta para falar com ele. Aquele, para mim, tá lá no Sim, final. É o nascimento de uma nova é escola, né? o capítulo A Fome como Boa Disciplina. Não, é o Ford Meadows Ford. É nesse É, capítulo do isso, café. isso, isso. Então, aí eu fui ler hoje, enfim, mas estamos com as leituras E alinhadas. André, um brinde. Estou falando do Brinde, vinho. brinde, brinde, total. Eu não tô tomando agora porque eu já tomei antes, gente. Também não quero exagerar, sabe? Mas Isso eu mesmo, prometo que só eu um já tomei meu pouquinho. vinho de hoje em homenagem ao Remy e à Paris. Nossa, eu fiquei muito curiosa com esse café que ele citou, mas tá, eu quero começar do capítulo Uma Falsa Primavera, Aham, em que eu percebi que ele, nesse capítulo, ele falou pouco da escrita, mas ele falou que ele mantinha o hábito de escrever pela manhã, né? E ele entrou na questão da corrida de cavalos, uhum, que começou como uma paixão da Hadley, né, a isso. esposa, mas ele se envolveu bastante, né, com isso. E eles acabaram ganhando um dinheiro bom, uma bolada, como ele É, falou, né? é. E E aí ele depois até ele tenta cita fazer outras viagem. coisas, né? Isso. Isso. Aí eu achei interessante um trecho, eu gostaria de ler, que ele fala assim, Claro. acho que é bem no Hum. final, se eu não me engano. E eu acho que resume bem esse capítulo, que ele fala assim: Paris era uma cidade muito antiga. Nós éramos jovens e nada ali era simples, nem mesmo a pobreza.
e nem o dinheiro súbito, nem o luar, nem o bem e o mal, nem a respiração de alguém que, deitado ao nosso lado, dormisse ao luar. Achei muito bonito, porque é uma falsa primavera, porque essa bonança, né, esse dinheiro que eles ganharam, também não ficou muito tempo com eles, né? Eles Isso, acabaram gastando isso, bem isso, rápido. isso, isso. Exatamente. E, enfim, eu fiquei também pensando nessa coisa dele gostar de cavalo e depois ele tentar trocar essa coisa do cavalo pelo automobilismo para não gastar dinheiro, para de alguma maneira. Como é que essa questão do dinheiro ali, né, tá sempre presente para ele, né? E aí é um pouco do voltando ao que a gente falou semana passada, essa coisa da crise, né? É um tempo de crise. Por mais que, que ele venha dos Estados Unidos, que ele seja pago em dólar, tem uma hora no livro que ele diz isso, né? Que como a moeda europeia está desvalorizada, você consegue viver em Paris com menos dinheiro. Mas ainda assim, essa é uma Uhum, questão que tá sempre presente, né, nas reflexões dele, né? E, verdade. E como que as coisas são efêmeras, né? sim, Ele fala muito assim, depois no próximo capítulo, que é o fim de um passatempo, ele vai falar que como ele ficou tão viciado nisso, ele percebeu que isso estava acabando com o tempo que ele tinha disponível para escrever e sim. que estava na hora de parar, colocar o dinheiro ali que ele ganhou, o restante, né? Que ele tinha um fundo Uhum. para depositar e abandonar esse hobby, né? Que na verdade ele falou que tomava tempo, que ele só escrevia de manhã e o tempo inteiro, desde o momento em que ele comprava o jornal e analisava os cavalos, qual poderia ganhar, por que não foi bem naquela corrida. Então era um hobby que era um trabalho, começou a ser um trabalho para ele e aí ele decidiu parar, né? Isso, Porque aí já também já fugia do foco, porque ele foi a Paris para tornar-se um escritor. Então, assim, o que está acontecendo agora? E ele falou assim, isso, e também gostei do trecho em que ele compara, ele fala sobre, ele faz na verdade uma metáfora, né? Ele fala assim sobre a corrida de cavalos, mas ele coloca isso como se fosse um amigo, né? Ele fala, eu que era tão severo a respeito de pessoas e de sua capacidade de destruir, tolerava precisamente este amigo, o mais falso, o mais belo, o mais excitante, vicioso e exigente, porque podia ser fonte de lucros. Então, ou seja, ele começou só para ganhar dinheiro, mas acabou ficando viciado, né? isso, se envolveu naquilo, né? E aí fugiu um pouco dessa questão da escrita. Foi quando, assim, eu achei que ele parou mais de falar sobre a escrita, né? Desses dois capítulos. Ele Talvez ele quase não tivesse. fala. Talvez tenham sido momentos em que ele mergulhou tanto nesse universo que talvez isso tenha começado, inclusive, a comprometer a atividade dele de escritor, né? Calma aí, estão falando que minha imagem e o som estão ruins. Vocês acham que tá ruim, gente? Às vezes é a Teve uma hora que eu internet. senti. Pode ser, pode ser. Teve uma hora que ficou meio. Deu um ruidinho, agora melhorou um pouco. Melhorou? Qualquer coisa eu Agora vou ter melhorou. que. Melhorou. Pior que acho que se eu mexer aqui, eu tenho medo de sair. Não, não sai, peraí. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Bom, acho que agora não vai mais ter problema. Vamos ver. Tá ruim? E agora? Deu uma melhorada? Vão Agora falando aí. melhorou. Pelo menos Melhorou? o áudio melhorou. Ah, O sim. áudio melhorou. Nossa, pra mim tá ok. Vocês têm que avisar. E aí, Nath, o que mais você quer comentar? Então, eu quero comentar, assim, peraí, eu quero comentar mais sobre os outros capítulos. Então, se você quiser fechar esse, pra gente passar para os outros, que os outros têm umas diferenças da cidade que são incríveis, que eu quero falar bastante. E Sim, aí, eu fiquei curiosa, ainda fiquei pensando, o que que a Nath vai falar desses lugares? Porque ele começa mais a nossa, fazer esse retrato de Paris, a falar dos é, cafés, é, né? é.
Não, era só isso mesmo que eu queria falar, desses dois trechos que eu achei muito interessantes, né? E o fato de ele ter percebido que esse hobby estava atrapalhando a escrita dele. Isso, isso. E aí, de novo, a gente volta naquilo, né? Ele desencanta um pouco, assim, no sentido positivo, esse processo e mostra que não é assim, né? Você tem uma inspiração e você sai, escreve de uma vez só, né? Essa coisa do dom, não, que tem um método, que tem uma quase que uma rotina, uma necessidade de você, por exemplo, se ater ao seu foco principal, de você não se dispersar, de você escrever todo dia a tal hora, de você manter uma mínima. Quer dizer, não é assim, né? Não é essa coisa tão instintiva e espontânea como as pessoas acham que é, né? Isso é legal Ah, também. é de outros capítulos, mas não sei se você vai falar. É que assim, eu fiquei, achei que ele poderia ter explorado mais, mas eu fiquei assim tão chateada com o que aconteceu com a Hadley, que ela levou os originais dele e foi Nossa, perdeu, culpada. né? É, Nossa, que isso! é, Ele perdeu um monte de contos, né, é, que ele poderia vender e ganhar dinheiro. é. E aí foi quando ele entrou nessa questão da fome, né? Nossa, Porque aí ele começou a passar fome e assim, e a Silvia era confidente, né? Ele sim, sim, confiava sim, muito sim, nela. sim. E aí ele até se engraçado que ele não gosta de reclamar, né? Mas aí ele fala, ele ficou até ele se abriu com ela, falou: "Poxa, eu tô passando por essa dificuldade de não conseguir vender meus textos. Abandonei o jornalismo para me tornar escritor e não tá dando certo, É, né?" é. E ele, enfim. Também achei, Andréia, desesperadora essa questão nossa, perdeu uma maleta e ela ainda levou as Nossa, cópias, tudo. que loucura, né? Que loucura. E ele, na verdade, perdeu a mala do Paris é uma festa também, mas depois acharam. Ai, Mas os manuscritos dele credo! também estavam perdidos. Nossa! Ele, Esse ele, tava divórcio, é? Nossa! nossa, E ele não fala como ele ocultou, assim, ele não falou como que ocultou. ele. Não, não, Eu essa percebi que voz. teve uma quebra. Ele só falou como que o amigo dele. Ai, esse amigo é engraçado, porque eu não achei nada sobre esse amigo. Parece até que é fictício, né? Que ele inventou um nome, esse oficial, que era melhor amigo deles. E Aham. ele falou assim: não, mas ele disse que, sei lá, males que vêm para o bem, tipo isso. Mas ele É não aquele falou amigo. como que ele se comportou com a esposa. É, Que ele ele devia dá a ser impressão de que grosso, ele foi né? compreensivo. Ele era, então. Isso era uma coisa até que eu tinha pensado em falar quando a gente falasse daquele capítulo que ele maltrata o cara, que o cara senta do lado dele no closerie de Lila. Sabe qual é esse capítulo? É Sim, sei o qual é. Eu acho que é o. Nascimento de uma escola nova, de uma nova escola. Isso, nascimento de uma nova escola. E isso me fez lembrar uma colega minha, na verdade, a mãe de uma amiguinha da Malu, da minha filha, que fez doutorado, ela é jornalista, e fez doutorado em Hemingway e Garcia Marques, a relação entre eles dois, né? E ela disse exatamente isso, assim, que o Hemingway era uma pessoa muito difícil, uma pessoa dura, uma pessoa brilhante do ponto de vista da produção intelectual dele, né? Mas do ponto de vista humano, uma pessoa muito difícil, uma pessoa que também teve uma relação complicada com as mulheres. A gente ficou falando muito do Fitzgerald com a Zelda. E o Hemingway também não é à toa que ele tem essa visão machista que ele tem da Zelda, né? Que ele transmite pra É. gente essa visão dela. E ele também na relação dele com as mulheres dele, ele também era bastante questionável. Por exemplo, para dar um exemplo do que essa jornalista me contou, ele vai ser depois, 20 anos depois desse momento dele aí, inicial de vida, ele já como jornalista consagrado, ele vem cobrir a chegada das tropas americanas em Paris para libertar a França, em Paris, no dia D, na Normandia, né? Para libertar, nesse processo de libertação da França dos nazistas, já no final da Segunda Guerra. E ele consegue se articular para estar no mesmo, para estar em loco, para ser o jornalista que vai cobrir em loco a chegada das tropas. Ele vem junto com as tropas no navio.
E a mulher dele, que é jornalista, ele deixa ela de fora. Nossa! Ele deixa ela de Ai, fora. credo. E isso vai levar a separação, eles vão se separar, né? Isso vai levar a separação dele Não é à toa que ele foi casado com tantas 4 vezes, né? mulheres. Isso. Então é isso, assim. Ele era um cara difícil, um cara brigão, um cara grosso. E E é bom porque também a gente saber disso, gente, não é pra ficar só. Mas é não é pra porque nunca mais leio, né? Não, é pra botar nunca as mais, coisas. não é pra cancelar, mas é Não, não é porque pra que agora cancelar, o negócio é exatamente. cancelar. Mas é pra gente É, saber que também a gente às vezes gosta tanto de um texto, de um autor, que a gente fica endeusando, né? Achando isso. A gente assim. acha que a pessoa não tem É. defeitos, né? Não, e também eu penso na questão da guerra, porque É. acho que a guerra também endureceu bastante, né, os homens. Você não acha É, que tem, que pode ter alguma relação? então, o que eu achei interessante que essa jornalista dividiu comigo também é um pouco. A gente estava falando na semana passada dessa época como uma época de crise, como um período de crise, que não dá para glamourizar muito os anos 20, como a gente. Como eu acho, por exemplo, que o Woody Allen faz no filme dele e outras imagens que aparecem dos anos 20 e dos anos 30 como anos super glamourizados. Ela vai dizer que de fato esses anos eram anos de crise, que essa crise aparece na escrita do Hemingway, que a escrita do Hemingway é melancólica, os textos dele. Paris é uma festa, não, por incrível que pareça, não. Mas os outros, ele tem essa marca forte, né, Verdade. de alguém de crise. Crise de moral também, né? Não é só crise econômica, né? Crise de valores também, né? Crise de perspectiva, crise. Enfim. Ah, as meninas estão falando aqui de um filme. Depois vamos ver se a gente sabe qual que é. Vamos, vamos. Vamos, que mostra esse episódio do Hemingway chegando. Ah, que ele roubou o emprego da mulher deve ter sido esse fato que a Nath acabou de contar. Da esposa que Isso, também era isso, isso. jornalista. Isso, ele Tem deixou ela de filme sobre fora. isso? Eu Ah, nunca eu vi, quero eu quero assistir. saber também. Se vocês tiverem o título, eu quero ver também. É, depois eu vou pesquisar, se ninguém descobrir Sim. aqui. É isso. E ele falou, e então assim, achei estranho ele parar de escrever os artigos, né? Ele abandonar a carreira de jornalista antes de obter sucesso como escritor mesmo. E ele É vendia os isso. textos para a Alemanha. Imagina que deve ter muita coisa dele lá, né? Então. E você, eu não tenho certeza, porque a gente foi, eu li bem no inicinho, mas eu acho que a Gertrude Stein também aconselha ele a fazer isso, não aconselha? Uma das primeiras vezes que eles se encontram, que ele pare de escrever para o jornal para se dedicar só para a literatura. É um conselho dela, né? Parece E que eu, realmente ela foi muito importante para ele, né? Porque tudo que ela não. falou, até um texto dele que entrou num livro que ele fala de melhores contos, sendo que o cara não respeitou que aquele conto nunca havia sido publicado, foi Uhum. justamente um dos contos que a Miss Stein, como ele fala, falou para ele não publicar, porque era anacrochable. Então, não A sei velha por que que história, né? ele a velha história, mas não sei por que que ele foi e mandou pro cara, o cara gostou e publicou uma antologia de melhores contos. É. E ainda dedicou o livro para ele, essa edição. Achei interessante isso. Acho que foi quando ele. E ele fez questão de marcar que foi uma desobediência, É porque isso, ele né? Me valorizava parece muito a opinião dela. isso, uma opinião dela para ele quase que era uma norma, né? Que é uma coisa que eu tenho que seguir, né? Uhum, isso é legal. Impressionante. E esse Ford Maddox Ford é engraçado porque ele aparece aqui nas fotos, né? Uhum. Ah, Mas eu não nunca tenho li foto nada na minha dele, edição, que também droga. era nenhuma foto. Não, Aqui é livro de aparece. bolso. Logo depois do capítulo dele, Hum. aparece, mas fala que assim, para o Remo ele não foi importante, ele foi para o Ezra Pound. Teve influência na obra dele, bastante, é o que fala aqui. Uhum. Uhum.
Mas assim, cada edição, né, traz uma coisa. Eu só senti falta mesmo nessa daqui que eu li de ter um pós-fácil, alguma coisa assim mais bacana. Claro, claro. E na verdade, nesse capítulo que você falou do Ford, eu achei muito interessante, primeiro, claro, a coisa dos cafés, né? E aí, não sei, a minha experiência é impressionante. A primeira vez que eu li esse livro, enfim, essa questão não foi uma questão que me tocou tanto, mas agora que a gente passa lá, né, que a gente senta lá e toma o café lá, e nossa, é uma outra relação com o texto, né? Ver ele falando do Closery, ver... Depois eu vou postar para vocês umas fotos do café lá no grupo, para quem não conhece. Ai, E aí coloca. Posta eu pra vou mostrar gente. para vocês, porque a gente quando no percurso da Paris Literária, a gente passa lá, toma um cafezinho. E aí eu vou mostrar para vocês. Mas o que me É chamou. interessante. Fala, fala. Diga, Fala, não, pode fala. falar. Diga, Não, diga. é que eu achei interessante porque já na época dele, esses cafés eram muito importantes porque já eram frequentados por poetas, né? Ele fala isso. Então, eu acho que assim, isso é muito uma marca de Paris, assim, essa coisa do café como um espaço de, primeiro, como um espaço de produção intelectual, como um espaço de sociabilidade também, mas como um espaço de produção mesmo, né? O escritório, né? E para mim isso remonta mesmo a esse período anterior ao da Revolução Francesa, mais de 200 anos antes do Hemingway aparecer, quando os cafés se constituem num espaço um pouco mais democrático, as pessoas podem trocar, porque é um espaço público, né? Ao contrário dos salões, que são salões, são residências privadas que pertencem alguém que é da nobreza, e se você não é nobre, você não vai ser convidado. Então é um espaço muito mais aristocrático e restritivo. O café, quando ele aparece, ele é público. Então você pode entrar, mesmo não sendo nobre, e ali você pode discutir também, porque você não tem nenhum amigo do rei ali para ouvir e para te denunciar, né? Então vira um espaço de troca intelectual muito intenso. E eu acho que isso é uma das heranças que ficam. Isso eu acho incrível de Paris, assim, que você pensa, por exemplo, Revolução Francesa, século XVIII, mas as heranças estão muito vivas na cidade até hoje. Né? Então, assim como quando a gente pensa no impressionismo ou na literatura, essas heranças estão muito presentes. E eu acho que isso virou uma marca de Paris mesmo, esse lugar do café como associado à vida intelectual, associado a um espaço de trocas, de produção mesmo. É o escritório do Hemingway, né? Ele não vai lá para trocar, conversar, ele vai para escrever, para trabalhar. É incrível, Isso. incrível. Ele sai de casa sempre com esse propósito. Deixa eu ver, ainda nesse capítulo, marquei o trecho que eles falam, é a Gabi que está falando, na conversa com amigos sobre a melhor maneira de escrever, que preferiam retratar a realidade com palavras do que descrevê-la. Sim. É verdade. A esse trecho, mas eu ainda achei que falou pouco assim da escrita em si. Ah, ele citou sobre a questão de arte, né? Sobre o Cézanne, que ele falou que ele Aham, também que aham. ele pintava com fome, né? Que ele acha, não, esse Mas por homem só pode outros estar pintando motivos. com fome também, né? Ele só pode estar pintando com fome para dar essa impressão, né? Aí ele ficou, não, e ele ficou pensando assim, mas se ele pintava com fome era por outro motivo, era porque ele esquecia de comer, não era porque estava Porque os quebrado. impressionistas, lógico, se os impressionistas têm alguma coisa em comum, é justamente o fato de não precisarem de dinheiro, a maioria deles, né? Mas, Exatamente. Achei então, engraçado ele ficar nessa. Ele tem essa olha, coisa com os impressionistas, de deixa eu responder a aprender, né? Andréia. O que que a Andréia, a André gente vai aprendeu? tomar o café lá no Closery em julho e a gente vai gravar um vídeo para mandar para o nosso grupo, porque em Ah, julho a gente vai estar ainda no nosso grupo de mandem, leitores. Então a gente com precisa mandar um certeza. oi para a galera lá do café. Vai fazer inveja pra gente. Não, mas um dia, quem Ai, que sabe, a gente vai legal. todo mundo Quer junto. dizer que a Andréia está indo Tá, a em Andréia vai. julho. Isso. E vai chegar, né, com uma bagagem, vai discutir com eu, que eu não sei nem o que eu vou ensinar para a Andréia depois de tantos meses de clube de leitores. A gente Ah, vai discutir legal. muito, vai ser muito bom.
Ah, você podia falar um pouquinho sobre o roteiro que você está fazendo. Então, a ideia é um dia, quem sabe, a gente poder realizar o sonho de explorar Paris do Hemingway juntos, né? Se um dia a gente puder fazer isso, vai ser incrível. E aí a minha ideia é pensar num roteiro maior, assim, não só num percurso de 2 horas, mas num roteiro maior, todo baseado nessas referências, né? Vamos ver se a gente consegue. Vai ser incrível, Aí vai ser você incrível. tirou todas as referências do livro, Todas as referências desse do livro. livro ou dessa ambiência, né? Dessa ambiência literária da Paris nos anos 20, nos anos 30. E a ideia não é discutir só o que o Hemingway trata, mas discutir também o contexto histórico, fazer umas discussões mais temáticas, falar de mulheres, falar de, enfim. Ia ser incrível se a gente conseguisse, né? Vamos tentar. Se o Ai, coronavírus vamos. deixar e se os nossos bolsos deixarem. Verdade, porque parece que a gente está. Nós estamos vivendo assim um dia de cada vez, né? Agora. Não dá para ficar Não, com planejando certeza. muito. Com certeza, com certeza. Mas eu vou mandando para vocês o que eu tenho de material e a gente vai um pouco viajando, vocês juntos, Ótimo. que já ajuda. Isso, quem sabe ano que vem, né? Dá certo. Poxa, ia ser incrível, ia ser incrível. E, mas o que eu queria falar daquele capítulo do Ford Madox é o quanto que essa conjuntura da guerra, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, o quanto esse contexto de guerra ainda está presente na vida deles. Então, o quanto que ele vai falar de quem frequentava o Closerie eram os veteranos de guerra, que as pessoas iam com aquelas medalhas, né, do indicativo de que participou da guerra, né, que aquele espaço era um espaço é, frequentado por esse público também, e ele fala do desprezo que eles têm por quem não lutou a guerra, né? O trecho é: não confiávamos em quem não tinha lutado na guerra, Isso, era comum. exatamente, exatamente. Então, quanto que essa conjuntura de guerra e de pós-guerra está muito presente ainda na vida deles, né? Está muito ainda no dia a dia, o ter vivido a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Eu percebi como há esse valor. E será que foi por isso que o Ford Madox ele fugiu de um poeta lá, que é o Belloc? Eu vi isso, que Fingiu depois que ele não conhecia. fingiu Ah, nem conheço. isso, e que tinha essa coisa, né, da rivalidade entre eles, que tinha a ver também com o posicionamento que eles assumiam em relação a essas questões também, né? Verdade. A Fernanda fez uma pergunta. Deixa eu olhar Meninas, não também. sei se já comentaram. Precisei dar uma paradinha. Queria comentar sobre eles se acharem superiores. Tem uma parte que ele cita banheiros, chuveiros e vasos sanitários que gente inferior tinha e eles gostavam de usar. Seria por ser americano ou por ser artista? Realmente esse trecho eu não parei para pensar. Eu Mas acho, que bom, quando a gente pensa politicamente no Hemingway, apesar do Hemingway ter lutado a guerra civil espanhola, né, do lado dos republicanos, se opor à ditadura de Franco, o Hemingway, ele não é um cara identificado, por exemplo, com a luta do proletariado, ele não é um escritor de esquerda, né? Talvez a gente tenha um pouco essa impressão, porque ele está em Paris, e Paris acolhe muito essas correntes mais à esquerda, mas ele não faz parte. Então pode ser mesmo que ele tenha uma visão de mundo mais conservadora mesmo, enfim. Ele diz uma verdade. hora nos outros capítulos que a gente leu que ele não se via como pobre, né? Que Uhum. ele não consegue se enxergar nesse lugar do pobre, ele e a mulher dele, né? Isso. Então, Aí se falou, tem muito a ver também com a violência da Primeira Guerra. Nunca antes uma guerra foi tão violenta e matou isso, tanto. exatamente, exatamente, é exatamente isso. É exatamente isso. A Primeira Guerra, na verdade, aqui na Europa, ela é chamada de Grande Guerra, né? E eu me lembro E, na faculdade, ter ficado bem surpresa quando um dos professores, numa das aulas, comentou que o armistício da Primeira Guerra é mais comemorado na Europa do que o da Segunda. Então se comemora mais o 11 de novembro, que é o fim da Primeira, do que o 8 de maio, que é o fim da Segunda. Porque a Segunda, claro que ela foi muito mais mortal e mais violenta, mas ele já tinha um parâmetro do que era essa guerra
com farta utilização de tecnologia, do que era essa guerra do século XX. A primeira não, a primeira pegou eles de surpresa. Então é por isso que esses anos 20, que é o contexto em que o Hemingway produz, são anos de uma profunda crise. Né? Não se trata apenas de crise econômica, não, é uma crise mesmo de valores. Tudo aquilo que eles acreditavam ruiu. Né? Como se a Primeira Guerra Mundial tivesse sido a prova de que eles não eram tão bons assim, de que as coisas não iam tão bem assim, de que a Belle Époque não era tão bela assim. Então tudo isso gera uma profunda crise moral mesmo, né? Então tô 100% de acordo com esse. Verdade. Né? Mas essa questão de ser conservador também se assemelha ao que nós falamos sobre a Gertrude, né, semana Sim, passada. claro, 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 claro. Sem dúvida. E mesmo no capítulo sobre a geração perdida, você vê que tem uma coisa ali que me gerou um incômodo. No caso do Hemingway, o incômodo dele veio no fato dela demonstrar um certo, talvez, desprezo pela geração deles, né? Como se fosse uma geração menos legítima, que bebe muito, que faz pouco e etc. Mas no meu caso, o que chocou foi a forma como ela tratou o trabalhador. Né? De assim, o trabalhador demorou a atender ao que ela esperava, e isso já gera, né, uma coisa de. Né, tem uma coisa de uma arrogância, de uma prepotência aí também, né? Pelo menos Verdade. para mim isso foi forte, assim, me chamou a atenção. Pareceu que ela expressou um preconceito que ela já guardava ali, né? Sim, esses mecânicos que não trabalham, essa geração de vocês aí, mas tem um pouco uma coisa da madame em relação ao trabalhador, não sei. Foi um trecho que me gerou um incômodo. Mas que é incrível justamente pelo que você disse, Pri, porque a ideia não é a gente colocar ninguém num pedestal e nem cancelar as pessoas. As pessoas são pessoas com as suas qualidades e com seus defeitos. É claro que alguns defeitos não são apenas defeitos, como que a gente comentou na semana passada sobre a Chanel. Mas é isso, as É, pessoas têm suas contradições, as pessoas nem sempre vão agradar a gente, não fazem tudo para agradar a gente também, não estão. Não e o bom tão, é que nós temos essa visão de ler e questionar isso, e claro, identificar essas contradições. Agora, se quando a gente lê uma coisa assim, passa por cima, não percebe que existe ali um preconceito, é que eu acho mais problemático. claro, claro, claro. E mesmo essa coisa da idealização, eu fiquei pensando, né, o quanto que, que essa narrativa que idealiza muito, né, coloca também idealizar e colocar o outro no lugar de perfeição é também de alguma maneira é, é, infantilizá-lo ou enxergá-lo com um olhar como se ele não tivesse, como se ele não fosse um ser humano capaz de expressar todo tipo de sentimento, como se ele fosse quase que o bom selvagem, né? Aquele que não vai fazer mal para ninguém, aquele que é o bom. É uma maneira de inferiorizar o outro também, né? Isso aparece muito assim, quando eu penso, por exemplo, nessa necessidade de narrar histórias femininas, como a história da Zelda, como a história de muitas outras mulheres que precisam ser narradas, precisam ser contadas. Mas, por outro lado, a gente também não vai ficar contando só a história de mulheres hiper e ultra virtuosas que nunca fizeram nada de errado na vida, porque, na verdade, as mulheres elas são capazes de tudo, assim como os homens. Né? Assim como a Zelda. Assim como a Não é Zelda, porque ela foi invisibilizada pelo marido que ela que foi ela. perfeita Exatamente, e sem exatamente. erros. E que ela também não foi um pouco do que reproduzem que ela foi. Fútil, que gostava de festa e não Claro, sei o claro, quê, de claro, beber, de claro, gastar dinheiro. Mas não claro. se trata disso. Se trata também de reconhecer que ela teve uma participação na vida do marido que não é contada e que ela também foi, independentemente, uma escritora. Claro, mas sem dúvida. A narrativa precisa existir, essas histórias precisam ser contadas, a gente precisa perceber o quanto que de machismo há na invisibilização dela, mas sem ao mesmo tempo acreditar que ela é uma pessoa sem defeitos, que ela. Não, ninguém é, né? Isso, A gente é capaz de verdade. tudo, a gente é tão capaz como todos os outros. Né? A gente é. Verdade. Vou ler só um pouquinho aqui. A Bel pediu, Nath comenta de novo sobre a Chanel. A Ezi falou, confesso que eu tinha cancelado o Hemingway, mas o clube me fez dar outra chance
Esse eu estava em vias de cancelar o Hamilton, mas a Nath também me resgatou. E a Nini falou, fora o contexto histórico também, a gente identifica, pontua e segue a leitura. E agradece que hoje em dia estamos todos ou quase mais atentos. Depois eu vou contar para vocês lá no grupo uma história. Não estamos todos atentos, não. E a Bel falou, não peguei semana passada a ideia da problemática envolvendo Eu a vou falar, Chanel. então. Que a Pode gente falar, porque eu também amo. então, a história da Chanel, na verdade, entrou, não é que o Hemingway faça menção a ela, não, mas é porque eu, às vezes, quando eu estou no percurso sobre a Paris literária, as discussões não têm fronteiras, né? Então a gente discute e sai do assunto da Paris dos anos 20 muitas vezes. Ótimo. E aí a Cris mencionou a história da Chanel, que a Cris já fez comigo por percurso da Paris literária, que a gente tinha discutido quando ela veio fazer. E o que é, na verdade, a questão da Chanel é que durante a Segunda Guerra Mundial ela se envolve com um oficial nazista, né? E ela e o Hemingway se encontram, inclusive, porque os dois estão no Ritz. A Chanel mora no Ritz, no hotel, e o Hemingway também está hospedado lá, porque ele está em Paris cobrindo a Segunda Guerra. Mas a gente nem fala dela por causa dele, não. A gente fala porque ela se envolve com esse oficial nazista, mas hoje se sabe, e é bom lembrar assim, que Paris estava sob ocupação dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, você se envolver com o alto oficial nazista é você se envolver com esse governo que te usurpou a soberania do teu país, que está te submetendo a um regime super opressor, que está mandando pessoas para campo de concentração, enfim, que está tornando a vida dos parisienses muito difícil, muito dura. E a Chanel, ela não só se envolve com ele, como depois se descobre que ela faz, ela faz uma inteligência pró-alemã mesmo, usando já o nome dela, a proximidade que ela tem com Churchill, que está à frente da Inglaterra, né? Ela tenta arrancar informações ali de inteligência para passar para os alemães. E a cereja do bolo é que ela denuncia o sócio dela judeu para ficar com a parte dele da empresa Chanel. Então, de fato, é uma pessoa que difícil. Detestável. É bem difícil engolir. É difícil. Dureza. Eu imagino ela e o Hemingway, porque o Hemingway estava super do lado dos aliados ali. Imagina o que não deve ter sido essa convivência. Deve ter sido rica também. Rica e conflituosa. Verdade. A Nini falou sim, porque o homem podia beber e fanfarrar e ainda assim manter a pose de bom escritor, né? A Iselda já se fazia usufruir das mesmas coisas e era invisibilizada. Pri, todos foi otimismo meu. Verdade, otimismo. Depois eu vou contar uma história para vocês lá no grupo, só para quem está lá. Outra coisa é que nesse capítulo sobre a fome, quando ele recebe o dinheiro lá que chega da Alemanha, de um conto que ele vendeu, ou contos, não sei, acho que foram 600 francos, e ele chega em um restaurante. Isso, Nath, será nossa. que existe esse restaurante? Porque eu quero ir. Óbvio que existe. E ele falou da cerveja, ele falou de da 2 comida tipos de dele. cerveja que eu não sei o que é, mas eu quero beber. Isso. E essa salada de batata e o Com pão no azeite. Né? Só de ler eu fiquei com fome. Não, o pão no azeite e esses 2 tipos de cerveja geladinha. Ai, gente. Não, então, esse restaurante chama Lippe, a Brasserie Lippe, que é um restaurante alemão e que por isso tem esse cardápio, cerveja com salsicha e batata, é um cardápio mais alemão, né? E você acredita que eu nunca fui. Eu acho que o único lugar que ele cita, dos que ele mais cita, né? Porque tem alguns cafés que ele cita, mas não cita muito, não são muito importantes. Mas dos que ele mais cita, o único que eu nunca fui foi a Brasserie Lippe. E eu ainda pensei nesses dias, cara, eu vou um dia lá, vou tirar umas fotos para mandar pro pessoal. Mas não dá, fechou tudo. Paris está com todos os restaurantes fechados. Não vai dar. Quem sabe em julho, quando o André estiver aí, vocês vão. Vamos, eu vou falar com ela. A gente vai fazer uns videozinhos para mandar para vocês. Eu tô super... Ótimo. Vai ser incrível. A Nini falou, essa descrição do Lippe é demais. Maravilhosa, nossa, é mesmo. Maravilhosa. E eu fiquei com fome, só de ler. Cara, eu tenho uma amiga que, um pouquinho antes de começar o clube, eu tinha emprestado esse livro para uma amiga minha que está aqui também na França, fazendo mestrado em literatura.
E aí ela pegou o livro emprestado, eu fiquei até, assim, uma semana antes de começar, eu fiquei, Heloísa, me devolve, que eu tenho que começar o clube de leitura, me devolve meu livro. Mas ela, quando estava com o livro, ela me disse, gente, dá vontade de fazer um percurso Paris para quem tem fome. Só com as referências do Hamilton. Esse homem tá com fome o tempo todo. Muita fome. Não, e ele fala do fome. cheiro da comida. E assim, ele vai envolvendo a gente. Ah, eles. Não, esse cara escrevia pra caramba, né? Muito bem. E Não, ele e ele fala dos envolve. cheiros da cidade, né? Das padarias, das charcuterias. Não, que ele tem que fugir fugir. desses cheiros. Isso, E ele só consegue entrando no museu, porque é o único lugar que não tem cheiro de comida. Isso. Ele faz um caminho alternativo para chegar na livraria da Shakespeare Company. Ele já fica pensando, naquela rua não tem restaurante, naquela lá não tem nada de padaria, então é por ali que eu vou. Nina, eu sou taurina também, por isso que eu pirei nesse roteiro da comida. Esse da comida é bom, né? Esse da comida é muito bom. Dá para fazer uma Paris gastronômica só com as referências do Hemingway também. É incrível, Verdade. Incrível. Muito bom. Depois nós vamos fazer, depois que a gente fizer o seu percurso aí, Paris de Hemingway, aí vai ter a parte 2. Vamos. Vamos, não, a gente tem que botar no Paris de Hemingway a parte gastronômica também, não pode ficar de fora, né? Com certeza. Tem que aparecer, com certeza. E é verdade que eu me identifico muito com ele. Eu penso, gente, será que um dia... Porque ele nessa época não tinha um tostão, né? E essa região, na época dele não era uma região muito aristocrática, não. Mas hoje é uma região muito aristocrática. O Quinto Arroio de Simão, o Sexto, é uma região cara. E é a região onde fica a minha universidade. Várias vezes eu olho as vitrines e falo, gente, eu não vou dar essa grana toda nessa comida. Eu faço igual a ele, vou fugir. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu vou ter meu talento reconhecido. Alguém aqui, é porque algumas pessoas já finalizaram a leitura, né? Mas mesmo que ainda está lendo, sentiu vontade em algum momento, assim, de... Porque eu fiquei curiosa com isso que o Lucas falou no artigo que ele escreveu para Pós-Fácil, que ele terminou de ler o livro e sentiu vontade de conversar com o Hemingway. Vocês teriam coragem, vontade de sentar com ele num café para conversar? Nossa, no coragem eu não sei, porque ele é grosso, né? Eu acho que... eu coloquei a palavra coragem. Tem que ser muito corajoso mesmo, porque ele vai partir logo pra cima de você pra querer te bater, porque você tá atrapalhando o processo criativo dele, querendo conversar com ele. Então, eu de fato não sei se eu teria coragem. Ele não está na minha lista, não está. A Nini disse que teria coragem. Nini, corajosa você. Nini, você não, eu super. só nesse dia. Eu teria, sabe quando? Só se fosse no Lipe. Aí sim. Se fosse no Lipe, no comendo... Lipe ele estava apaziguado, né? Isso, aí ele tem que com a barriga cheia. Ele estava ali, primeiro ele degustou a cerveja, e depois que ele foi comer. Então, acho que esse dia seria o dia ideal para chegar lá e pedir um autógrafo. Isso, tem que ser o dia que ele ganhou dinheiro e que ele pode comer. Porque ele pode comer, porque se ele tiver com fome, não dá. tiver passado pelo museu, não dá. Não dá, exatamente. Amigo, vamos falar sobre masculinidade tóxica. Eu tenho certeza que seria o assunto que você ia abordá-lo. Cara, mas é total, né? Porque o Hemingway e o Scott são amigos e vamos combinar que os dois pisavam muito na bola nesse quesito aí, né? Muito, acho por isso que eles se gostavam tanto, né? Se identificavam. Eu nem sabia muito assim, detalhes biográficos dele, não, mas o que eu pude aprender no dia que eu fiz. E é incrível isso, né? Porque essa professora jornalista, que chama Ana Beatriz, que fez o doutorado sobre o Hemingway, ela veio fazer a Paris Literária. Quem sou eu para ensinar Hemingway para ela? Ai, que maravilha! Foi incrível. Você é maravilhosa. Vai falar muito de história para ela. E aí, você... Não, e é uma troca. Isso, você aprendeu com ela também. Mas o que eu acho incrível desses percursos é isso. Essa troca possibilita que no próximo percurso eu vou falar do que alguém me falou. Tipo, a primeira pessoa que me falou do Essa Valsa é Minha, que tá no
no nosso clube, na nossa lista, né, de livros, foi a Cris. Isso, em maio. Foi a Cris que está aí no nosso grupo, que fez o Paris Literário, a gente falando sobre essa coisa das mulheres. Ela falou: tem um livro da Zelda que chama Essa Valsa é Minha. Então foi uma dica dela. Então é incrível, porque eu vou pegando dicas essa troca é muito legal, eu aprendo muito também. Aí ontem eu estava conversando com duas amigas e nós falamos sobre esse título, como que é significativo, né? Esta valsa é minha. Ou seja, Maravilhoso. Scott, agora é minha vez. Vou dançar, deixe-me dançar, né? Exatamente. Que é uma metáfora para a escrita. Isso. E ele não queria de jeito nenhum que o livro saísse. Pois é. Não, depois que a gente vê aquela série, a gente pega um abuso do Scott também, né? Verdade. A André disse que teria muita vontade de sentar com o Hammer, mas tinha que se preparar antes, porque ele é muito grosso. Ele é grosso, isso, ele é grosso. A Nini falou: amigo, baixa tua bola, vamos com calma aí. E a Cris falou que tô orgulhosa. Verdade, mas foi uma luta para ele deixar, para ele mandar esse romance dela. Mas depois a gente vai falar da Zelda bastante ainda. Vamos, com certeza. Eu também queria que fosse ao vivo mas vai ser um dia. Olha, eu acredito. Vai, gente, também acredito. Vai ser. Eu acredito. Lembra aquelas épocas de Orcontro? Né? Isso aí é só de quem já passou dos 30, hein? Que tinha Orkut, tinha o Orcontro, todo mundo se encontrava. Eu sou total Orkut. Vamos fazer eu fiz muitos amigos do Orkut. E Orcontro tem que ter comida, camiseta. Camiseta, né? Total. Tá vendo? Camiseta. Eu passei dos 30, eu vou fazer 33. Em Paris seria tudo de bom. Não, mas com certeza. Mas também... Mas depois a gente não pode fazer aqui. Claro. Vai melhorar. A gente tem que fazer. Nath, você vai voltar ou vai ficar aí depois do doutorado? Não sei ainda. Na verdade, não parei para pensar nisso. Tá muito longe. Tá muito longe mesmo. Até porque, na verdade, assim, o 4 anos de doutorado vai virar 5, porque o primeiro foi só para aprender o francês, né? Foi só para me situar, para entender o que o professor estava falando. Então tá um pouco longe. Mas, enfim. Com o Hemingway teria que ser. Você aceitaria uma xícara de café? Total. Vocês lembram desse negócio da camiseta dos encontros do Orkut? O Orkut era tudo de bom, gente. O que esse fez? Não, olha. O Instagram e o Face não chegam nem perto do Orkut. Não, o Orkut era... É impressionante. Esse grupo é ótimo, porque mesmo em tempos de coronavírus, a gente se abraça virtualmente. Mas é total. É tudo de bom. E mudou o meu astral. Porque quando eu comecei o vídeo, eu tava... Sabe assim, você tá triste, tudo fechado, se confinado em casa, e você só ouvindo coisa... E agora pronto, já gargalhamos horrores, enfim, já ganhei minha noite. É ótimo. Maravilhoso. Semana passada, antes de começar a live, eu pensei assim, gente, será que uma live por semana não vai ser muita coisa? Mas agora eu já fico esperando já. Não, é muito legal, pô, eu adoro também, eu adoro. E agora eu tô com essa mania de mandar áudio no grupo, né, gente? Eu falei, são os podcasts. E aí a Anne já sugeriu. Não, Pri, cria um podcast do nosso grupo. E aí eu falei, só se vocês também gravarem, porque a gente coloca aí na rede para quem quiser. Mas vocês vão ter que me ajudar se eu criar o podcast. E, gente, olha, quero dizer que eu super participo pouco pelo seguinte, como são 4 horas de fuso, vocês estão no maior papo, e aqui já é de madrugada, eu já estou no meu último sono. Nossa, foi! Ontem foi isso, era 11h40, e eu falei, gente, a Nath só vai ver isso aqui amanhã, porque ela deve estar dormindo. Total. E a gente fala. É verdade. Total. Agora, tem uma outra coisa que... Diga. Tem uma outra coisa que eu quero comentar do capítulo do Ford, que é essa coisa como esse espaço do café também é super territorializado. Eu também já tinha lido isso em textos mais, não textos teóricos, né? Não textos literários, mas assim... Sobre a questão do café. Não só como o café não só é um espaço de sociabilidade, como dependendo do que você é e com o que você se identifica, você vai frequentar um café ou outro café.
Então não é assim, não é sentar em qualquer café. Tem o café que é frequentado pela Action Française, que são os integrantes da direita, que vão virar os fascistas. Tem o café frequentado pelos intelectuais mais à esquerda. E o Hemingway Nossa, fala um pouco disso, né? Ele fala que ele vai para o Closery porque o Le Dôme e o La Rotonde, que são outros dois cafés que ficam na região de Montparnasse e que existem até hoje, eu vou também tirar foto para mandar para vocês, são os cafés mais frequentados por quem quer ver e ser visto, por quem quer aparecer. E ele quer, de alguma maneira, se isolar um pouco para poder escrever, para ele quer uma coisa um pouco mais acolhedora, né? Ele fala do espaço do Closery como um espaço acolhedor. E eu achei muito interessante isso, pensar, né, o quanto que esses espaços, eles também são bastante delimitados, assim. Cada café é frequentado por uma corrente específica, né? Se você vai para um café frequentemente, isso quer dizer, nas entrelinhas, que você faz parte de um grupo que defende um conjunto de ideias, sim, né? Então, interessante. é muito legal isso. Pensa, mesmo o Demago, que depois vai ser um café muito frequentado pela Simone de Beauvoir, no início do século XX, ele é um café frequentado pela direita, por essa Action Française. Hum, Então, você não vai ver, se você tem essa direita nacionalista, que tem uma visão de sociedade X, vai pro Demago. Picasso, surrealistas, esse pessoal mais progressista que está tentando romper com determinados parâmetros, vai para outro café. Então, essa olha só. territorialidade é legal também, né? Então a Beauvoir não teria frequentado esse café, né? Nossa, quando ela foi para lá 30 anos depois, essa galera da Action Française já tinha saído. Já Já tinha tinha se mandado de saído. lá, já tinha. Verdade. Ai, gente, só temos 2 minutos agora. Ah, meu Deus, cara, Porque passa quando muito dá rápido. 1 hora, eles começam, colocam um contador aqui, que tem 30 segundos para fechar. Passa muito rápido, é tão bom esse É momento que a gente muito não vê a hora rápido, passar, né? nossa. Então, hoje acho Estão perguntando se ainda é assim, nos cafés. Então, acho que não. Eu não sei, não sei. É uma boa pergunta. Boa pergunta, Cris. Eu tenho a impressão de que o Flora e o Demago já ultrapassaram em muito essa coisa de ser um café, de serem cafés frequentados por intelectuais. São muito mais cafés hoje em dia frequentados por turistas que vão em busca disso, um pouco que a gente está em busca também, de vivenciar um pouco dessa ambiência dos anos 20, 30, de Simone de Beauvoir, de Sartre. E o Closery me parece um café um pouco mais afastado daquele burburinho de Saint-Germain, frequentado por uma elite de Montparnasse. É um lugar caro, é um lugar discreto, mais afastado. A Cris sabe que a gente esteve lá. E um lugar muito, muito frequentado pela classe média alta, pela que eles chamam aqui de bourgeoisie, né? Uhum. Não necessariamente mais frequentado por um público intelectualizado, de escritores, não. Mas por uma galera com alto poder aquisitivo, assim. E é ao contrário da época Menina, do Hemingway. Fala. a Bel falou em um dos capítulos a confusão entre Belloc e um satanista. Sim, eu vi isso, que na verdade o cara diz que ele não é o Belloc, que ele é uma outra pessoa, não é isso? Mas acho que vamos comentar semana que vem, Isso, porque porque tá, agora tá caindo. eu vou ter que encerrar, Ai, gente. gente, eu adorei. Mas eu vou A, anotar o que eu não a falei Leti hoje para falar pediu sobre para o você café. fazer um mapinha dos Ah, eu vou cafés pra fazer, claro, gente. claro. Vou mandar umas fotinhos também pra gente poder viajar sem sair do lugar. E com certeza, Maravilha. Eu amo quando você manda fotos pra eu vou gente. mandar, pode deixar. Vou mandar o que eu já tenho nos meus arquivos, que infelizmente pelas próximas semanas, quiçá pelos próximos meses, estaremos todos dentro de casa. Todos Mas vai confinados. passar, vai Então passar. tá, gente. Nos vemos no grupo pra gente trocar mais ideias. E lá no grupo agora está aberto para discutirmos aí o que não deu tempo Vamos de discutir mais. Eu vou discutir discutir um pouquinho aqui. só, gente, porque aqui já tá tarde, Isso. mas eu vou participar um Já pouquinho. são 11 horas, né? Então É, tá, para quem chegou beijo. depois, olha, já apareceu o contador. Para quem chegou depois, vai ficar por 24 horas a live, para quem quiser ver aí desde o início. Esse foi maravilhoso. Maravilhoso. Beijo, Também adoro. gente.
Até Beijo, semana que beijo, vem. A beijo. gente se vê no grupo. Tchau, tchau, Nath. Beijo. Tchau.